Durante o período da Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Viktor Frankl foi levado juntamente com aqueles outros judeus que, como ele, foram colocados em um campo de concentração. Durante aquele período, ele vivenciou situações inimagináveis aos olhos e aos ouvidos humanos. Mas ali ele viu sua família ser dizimada, amigos, parentes, colegas, judeus de todos os países da Europa sendo levados para aquele campo de extermínio. E durante aquele período, ele percebeu que algo estava acontecendo dentro dele. Ele percebeu que ele tinha um domínio dos seus pensamentos. Ele tinha domínio das suas emoções. Ele começou a perceber que, ao contrário das outras pessoas ao seu redor que perderam a esperança, ele tinha sonhos, ele tinha propósito, ele tinha objetivos. E ali, no meio daquela atrocidade que ele estava vivendo, ele conseguiu desenvolver uma mentalidade de liberdade. Viktor Frankl, ele percebeu que a maioria das pessoas agiam de maneira reativa. Eles reagiam às atitudes dos soldados. Os soldados alemães reagiam às atitudes dos judeus. Todas as pessoas ali viviam de maneira reativa. E ele começou a entender que todos, com exceção de poucas as pessoas, tinham a habilidade de permanecer vivos. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade proativa. Ele chamou de mentalidade proativa. E ele falou que, embora os soldados estivessem livres ali naquele campo de concentração, ele era uma das poucas pessoas no meio daquela Segunda Guerra Mundial que tinham liberdade mental. Ele percebeu que ali ele era livre para sonhar, livre para se imaginar dando palestras depois que aquela guerra tivesse acabado. Ele se via prosperando na vida, ele se via ensinando para as pessoas, compartilhando os seus sofrimentos ali durante aquele período de extermínio. Ele se via, ele conseguia ver na sua mente. E ele encarava cada um dos dias desafiadores como uma etapa do seu processo. Agora, gente, fala a verdade. Encarar o dia a dia e ter uma linguagem e pensamentos proativos não é fácil. As pessoas reativas, qual que é a diferença delas para as pessoas proativas? As pessoas reativas dizem palavras na tentativa de transferir a responsabilidade para outras pessoas. Sabe por que eu estou fazendo isso? Sabe por que está acontecendo isso comigo? Os judeus diziam: onde está Deus neste momento em que nós estamos aqui? Se Deus realmente existe, por que Ele não nos livra deste momento de dor, de sofrimento, de caos? Onde está Deus? Então, alguns culpavam Deus, alguns culpavam os alemães, outros o Hitler, outros a sua origem. Por que eu fui nascer judeu? Mas Viktor Frankl, ele tinha uma mentalidade proativa. Ele sabia que o que estava acontecendo ali, ninguém era culpado. Haviam pessoas responsáveis por cometer aquele ato contra a humanidade, contra o ser humano. Aquele era um ato de atrocidade humana. Porém, ele era responsável pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes. E se ele tivesse controle sobre isso, sobre si, ninguém poderia assumir controle sobre a mente dele. Ele percebeu que a única forma dele sair vivo dali era assumir o controle dos seus pensamentos, o domínio. Muitas pessoas acabam por viver um momento, pensar que aquele momento é para sempre. Não importa a luta, a dor, a circunstância que você estiver passando, isso dura um momento. O tempo, nós estamos no tempo, e o tempo nos impede de vivermos uma condição permanente. Ele sabia que por mais que fosse grande aquele sofrimento, aquela dor que ele estava enfrentando, aquela dor não duraria para sempre. Um dia chegaria ao fim. E Viktor Frankl começou a treinar os seus pensamentos, começou a treinar a sua emoção, começou a treinar os seus sentimentos. Para quê? Para que ele pudesse viver, mesmo no meio do caos, em paz consigo mesmo, em paz com Deus, sem buscar culpados, sem reclamar, sem olhar para as pessoas, apontar o dedo, sem murmurar. E ele conseguiu viver no meio da prisão livre. E ele falou: eu me sentia mais livre do que os próprios soldados alemães. Agora, tem pessoas que dizem: eu sou assim mesmo, eu sou teimoso, não há nada que eu possa fazer diante disso, não posso fazer
Isso eu não tenho capacidade de fazer isso para mim é muito difícil. Parece que eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não tenho escolha. Pessoas que agem de maneira reativa, elas têm linguagens reativas. Pai Rico, Pai Pobre, um livro best-seller, escrito por Robert Kiyosaki, ele diz assim, quando você faz uma afirmação, o seu cérebro, a sua mente se fecham e você se torna aquilo que você disse. Quando você diz, eu sou assim mesmo, eu sou teimoso, eu sou burro, eu sou incompetente, quando você diz essas palavras, a sua mente, ela se fecha e você se torna aquilo que você acabou de dizer. E você cria a sua realidade por meio das suas palavras. E o que Robert Kiyosaki diz? Ao invés de você afirmar, faça perguntas. Espera aí, por que é que eu sou teimoso? Por que eu sou assim? Por que eu aprendi a ser assim? Por que eu não posso ganhar tanto quanto os homens poderosos? Por que eu não posso ser uma pessoa sábia? Por que eu não posso ser inteligente? Por que eu não posso ter uma profissão honrada? Por que eu não posso vencer na vida? As pessoas de linguagem proativas, elas aprendem a fazer perguntas. E quando você pergunta, a sua mente vai procurar respostas. O seu cérebro vai procurar respostas. O pai do Robert Kiyosaki, o pai pobre, ele falava assim, não, meu filho, a gente tem pouco dinheiro porque o papai escolheu a profissão que é a paixão dele, mas essa paixão não dá dinheiro. O pai rico, ele ensinou o Robert Kiyosaki da seguinte maneira, ao invés de você fazer uma afirmação, pergunte, por que eu como professor não posso ter um ganho fora da média, fora da caixa? Por que eu não posso crescer e prosperar? Ao invés de você pensar, eu não posso ter aquele carro, pensar e perguntar para si mesmo, como é que eu faço para ter aquele carro? Ao invés de você pensar, puxa vida, eu queria tanto morar naquela casa, mas para mim é impossível. Eu queria morar dentro daquele condomínio. Pergunte para você mesmo, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Deus, me dá uma luz, o que eu posso fazer para que eu possa, juntamente com a minha família, morar dentro daquele condomínio e desfrutar de paz, desfrutar de um ambiente seguro, de um ambiente confortável, juntamente com a minha família. Não significa que morar dentro de um condomínio você vai ter paz, mas desfrutar desse ambiente gostoso, desse ambiente acolhedor, desse ambiente de riqueza, de fartura, de prosperidade. Como que eu faço para ter isso? Deus, como que eu faço para mudar a minha mente? Como que eu faço para ser positivo? Como que eu faço para ser alegre? Como que eu faço para ter uma mentalidade positiva e próspera, abundante? Como que eu faço para ter isso? Quando você faz perguntas, a sua mente se abre para novos caminhos, novas respostas, novos pensamentos, novos padrões, novas sequências, novas combinações. E aí você cresce. Como que eu identifico se eu tenho uma mentalidade reativa e uma linguagem reativa ou proativa? Olha, eu vou avaliar aqui para você. Uma pessoa de linguagem reativa, ela diz assim, não há nada que eu possa fazer. Uma pessoa de linguagem proativa, ela diz, vamos procurar uma alternativa. Qual é a alternativa que a gente tem para esse problema? Uma pessoa reativa, ela diz, eu sou assim mesmo e pronto. Olha a fisiologia como cai. Uma pessoa proativa, ela diz, eu posso tomar outra atitude, eu posso buscar outra saída, eu posso buscar uma resposta, eu posso procurar uma conexão diferente. Uma pessoa reativa diz, essa pessoa me deixa louco, ela me tira do sério. A outra pessoa diz, eu posso controlar as minhas emoções e meus pensamentos, porque quem tem domínio sobre mim sou eu mesmo. Uma pessoa reativa, ela diz, eles nunca vão aceitar isso. Uma proposta, um projeto, eles nunca vão aceitar. Uma pessoa proativa diz, eu vou tornar a minha apresentação irresistível. Eu vou tornar a minha apresentação irresistível. Uma pessoa reativa, ela briga, ela xinga, ela se irrita facilmente. E tem uma frase da programação neurolinguística que diz o seguinte, ao invés de você erguer a sua voz ou de você se irritar, melhore os seus argumentos. Então a pessoa proativa, ela diz, vou melhorar o meu argumento, vou fazer uma apresentação irresistível, vou procurar uma outra forma de apresentar esse meu projeto. Uma pessoa reativa, ela diz, eu não posso. Uma pessoa proativa, ela diz, eu escolho fazer isso. Uma pessoa reativa, ela diz, eu preciso. Olha, eu preciso disso. Uma pessoa proativa, ela diz, eu prefiro isso. Você quer ver? Imagine que no domingo à tarde, você já passou a semana inteira trabalhando, domingo à tarde você diz para sua esposa, eu preciso lá jogar
futebol com os meus amigos. Imagina você dizendo para ela, eu prefiro jogar futebol com os meus amigos a ficar aqui com vocês. Porque, afinal de contas, é uma escolha. Você ir com seus amigos é uma escolha, você está escolhendo. Então, dizer eu preciso é uma linguagem reativa. Dizer eu prefiro é uma linguagem proativa. Isso vai mostrar para você e para sua família o que é que você está priorizando. Seja certo ou errado, você que avalie. Uma pessoa reativa, ela diz, se eu pudesse. Uma pessoa proativa diz, eu vou fazer, eu me comprometo. E sabe qual que é a diferença entre estar envolvido e se comprometer? Imagine que você comeu hoje ovos com bacon no café da manhã. A galinha estava envolvida, ela deu os ovos. O porco não, ele estava comprometido, ele deu a sua carne para que você pudesse comer o bacon ou os ovos com bacon. É exatamente assim que nós podemos viver. Viktor Frankl, ele percebeu que ele não tinha controle sobre os guardas, ele não tinha controle sobre aquela situação, ele não tinha controle sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele não podia culpar ninguém. Então o que ele decidiu? Controlar a sua mente. E nesse vídeo e nos próximos vídeos nós estaremos sempre falando a respeito de como assumir o domínio, o controle sobre as nossas mentes, para que a gente possa converter os nossos pensamentos em energia. Você sabe quando você entra lá você pega a sua geladeira e vira ela pela parte de trás, ela tem um nível de eficiência. E o que é o nível de eficiência de uma geladeira, de um eletrodoméstico? É gastar menos energia. Grave isso, gastar menos energia e ser mais produtivo. Quanto mais produtivo você for, quanto mais você performar, mais próximo você será. Então, é gastar menos energia e produzir mais. Ao invés de pulverizar energia e perder o tempo, perder o presente, você vai concentrar a sua energia, você vai concentrar a sua força para que você possa ser mais eficiente, mais produtivo, mais próspero, performar mais, ser uma pessoa que realmente é relevante nessa sociedade. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você que gentilmente você se inscreva no nosso canal agora. Você curta e compartilhe com as pessoas que você mais ama. Comente, porque isso é muito importante para o engajamento. E tenha hoje o melhor dia da sua vida.